Sim, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. E aí, gente, boa noite. Que bom! Eu atendo diversas pessoas com ansiedade, com depressão. E aí, eu sempre falo para vocês da importância de uma alimentação saudável, do tanto que isso é importante para ajudar no tratamento. E então, eu trouxe aqui uma nutricionista maravilhosa para falar conosco sobre alimentação, o quanto que isso é importante na nossa vida e como que a alimentação está relacionada com a nossa saúde mental. Então, vocês aproveitem que tem uma nutricionista e manda as perguntas de vocês, podem comentar. Nós vamos responder todas as dúvidas de vocês. E para iniciar, Laura, eu gostaria que você se apresentasse para nós. E aí, gente, boa noite. Meu nome é Laura, sou nutricionista, sou pós-graduada em nutrição clínica, esportiva e interpretação de exames. E hoje, né, a área que eu mais atuo é na questão de emagrecimento, hipertrofia e principalmente, né, para a área aí voltada também para a mentalidade, porque eu sempre falo isso, para que a gente consiga um resultado definitivo, a única forma de alcançar ele é mudando a nossa mentalidade, né? Não tem como mudar, ter o emagrecimento, a hipertrofia ou a mudança mesmo no nosso estilo de vida, se a gente não tem essa mudança na nossa mentalidade, né? A gente vai emagrecer, mas depois vai reganhar tudo de novo, vai voltar para estaca zero e vai ali, né, se achar não merecedor daquela coisa. Muito legal você falar isso, Laura, porque uma das participantes, inclusive ela está aqui, a Evelyn, ela perguntou hoje na caixinha de perguntas o seguinte: como não comer emoções? Uhum. Porque a gente sabe, né? Eu atendo muitas pessoas com ansiedade que elas têm compulsão alimentar e elas falam, doutora, eu fico comendo o dia inteiro, mesmo sem fome, toda hora eu vou lá na geladeira, eu abro a geladeira e pego o que tem pela frente e eu acabo perdendo peso. E elas me procuram com esse relato de que o que as faz comer muito é a ansiedade. Uhum. Então, isso lá, Laura, faz sentido essa frase? Como não comer emoções? Então, tem várias premissas, né? A primeira é que, com a nutrição, a gente consegue também fazer esse controle da ansiedade, né? Eu sempre falo que a alimentação e a atividade física é um remedinho para a ansiedade, né? Por quê? Porque a gente consegue a liberação dessa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, então a pessoa fica menos ansiosa. De outro lado, também, se a pessoa tem a melhora da autoestima, consequentemente também ela fica menos ansiosa. Agora, essa questão da compulsão alimentar é uma questão mais complicada. Por quê? Porque a pessoa desconta as emoções na comida. Então, a gente tem que identificar que emoções são essas e por que que ela está relacionando sempre a comida. Será que ela tem alguma outra, né, fonte de prazer? Tem pessoas que são compulsivas por comida, tem pessoas que são por compras. Cada um tem um certo, né, tipo de vício que alimenta nesses momentos aí que tá triste ou às vezes que tá muito feliz. Então acaba descontando. E aí, uma maneira não tem assim uma abordagem e uma coisa efetiva, que é isso, e você não vai ter mais compulsão alimentar. Mas é toda uma estratégia por trás e principalmente da parte aqui, ó, comportamental. Então, né, eu sempre gosto de falar para os meus pacientes, identifica para mim, né, qual que é o gatilho que tá dando para você descontar na comida. Se for somente ansiedade, a primeira coisa que a gente tem que tratar é a ansiedade da pessoa. Agora, tem gente que desconta em tudo. Se tá feliz, desconta. Se tá triste, desconta. Se aconteceu alguma coisa boa ou ruim, desconta. E eu sempre falo, vamos tentar ver se a gente consegue, né, meio que enxergar alguma outra fonte de prazer além da comida. Porque senão ela sempre vai descontar na comida. É igual no caso de compulsão por doce. Quanto mais você alimenta esse vício do doce, mais o seu corpo vai pedir. Então, às vezes, não é com todos os pacientes, que às vezes eu coloco na dieta para ter uma adesão, mas foi uma estratégia que eu usei comigo mesma, que eu era muito fã de doce e às vezes eu não conseguia ter controle. Então, eu cortei, fui assim, radical mesmo, parei de comer. Fiquei muito tempo sem comer e depois eu não sentia mais essa necessidade. Hoje em dia eu não sinto mais essa necessidade.
Ao mesmo tempo que, se eu como toda semana, todo dia ali um pedacinho, isso vai ali me aguçar de novo e eu vou acabar querendo, né, ficar comendo doce. Vou alimentar o meu hábito, porque hábito ele é criado. Da mesma forma que ele é criado, ele também pode ser destruído. Então, dependendo do paciente, eu até coloco ali um pouquinho todo dia para ter uma adesão, mas caso mais prejudique do que ajude, é melhor a gente nem colocar. Então, essa questão da compulsão, ela é muito danada, sabe? Mas praticar atividade física, eu falo muito da questão de dieta, porque as pessoas que têm compulsão alimentar, elas não gostam de dieta, elas associam a dieta como uma coisa ruim. E eu falo, não é uma dieta, é um cuidado que você tem com você. Da mesma forma que você cuida da sua pele, que você cuida do seu cabelo, a dieta também está cuidando do seu corpo, da sua autoestima, das suas funções e tudo mais. Então a gente consegue, né, nessa conversa, identificando gatilhos, essa pessoa vai ficando mais tranquila e as compulsões alimentares vão diminuindo, até que ela vire a chavinha na cabeça dela e consegue, né, ficar mesmo livre dessa compulsão. Sim, nossa, perfeita a sua colocação. E aproveitando, teve uma pessoa que perguntou também nas caixinhas o seguinte: eu não consigo fazer dieta, eu inicio e desisto. O que que eu posso fazer? Então, Uhum. orienta para uma pessoa que está aí hoje, sabe que precisa perder peso, sabe que precisa se alimentar melhor, às vezes nem é perda de peso, é simplesmente um estilo de vida mais. Uhum. E ela está Uhum. com dificuldade. O que que você orienta? Então, o primeiro passo aí que a gente tem que ter é a reprogramação das crenças da pessoa. Por quê? Porque ela associa sempre a dieta a regime, a coisa ruim, a restrição alimentar. E às vezes é muito mais gostoso do que o que ela já está habituada a comer. Mas só pelo fato de ser uma dieta entregue num papel, a pessoa já tem aquele peso. Então, o que eu falo com meus pacientes? A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar da sua cabeça. Você não está fazendo dieta nenhuma. Você está se alimentando da mesma forma que você foi ensinado, talvez no café da manhã, a comer pão com manteiga e café com leite. Agora a gente vai te ensinar a comer um pão com ovo e um café com leite. Então, às vezes a gente muda poucas coisas. Mas só de ser uma dieta é um peso. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre monto a dieta junto com o meu paciente. Então, ele dá palpite em tudo, justamente para garantir que ele vai ter adesão àquilo, que é uma coisa que ele goste. Porque a dieta, ela foi, né, na verdade, foi incluída aí, né, na nossa vida há muitos anos atrás. E há muitos anos atrás ela não era vista como uma coisa positiva. Hoje em dia a gente sabe, tem muito estudo mostrando, e as pessoas mesmo, elas vivenciam isso. Igual uma paciente hoje mesmo, ela falou que em um mês, tá, Gi, ela melhorou muito a saúde dela de sono. Ela acordava toda hora durante a noite, de 2 em 2 horas. Agora ela tá tendo um sono contínuo. A ansiedade diminuiu significativamente. Como ela também conseguiu uma resposta estética, a autoestima também melhorou muito. Então vai, né, correlacionando com todas as outras funções. Então o primeiro passo para você parar de desistir no meio do caminho é enxergando a sua dieta como uma coisa boa. Ela não precisa ser ruim com alimentos que você não goste. Ela pode ser com alimentos que você goste. Pode ser uma coisa muito prazerosa. Então é mesmo incluir isso como estilo de vida e aprender com o processo. Às vezes, as pessoas, né, elas são muito assim, imediatistas. E eu sempre falo, o tempo, ele vai passar de todo jeito. De todo jeito o tempo vai passar. Eu quero viver muitos anos, você também quer, né? Então, assim, você vai escolher no final do ano que vem, por exemplo, chegar lá no final do ano bem no seu objetivo, ou então ter desistido e chegar lá frustrado. Então, acaba que a gente também tem que pegar na dor da pessoa. Por exemplo, para mim, hoje em dia, para mim é muito pior, dói muito mais eu não me alimentar bem, eu não treinar, do que eu não alcançar o meu objetivo, entendeu? Pra Sim, mim dói muito mais me olhar no espelho e não ver do jeito que eu quero estar, ter algum problema de saúde, do que eu simplesmente levantar cedo e treinar, sabe? Então, às vezes, é isso mesmo que o Mikael falou. As pessoas são muito 880, ou faz certo ou não faz nada. E eu sempre falo, ó, saiu da dieta, voltou, porque você vai sair. As pessoas também têm muito disso, né? Dieta eu tenho que fazer isso, eu saí, acabei com tudo. E não é assim. Então, por isso que desiste. Porque não sabe o que é fazer uma dieta. sim. Ela acha que se ela errou um dia, se ela Acabou. não, ela tem que voltar a zero.
Hoje, uma das minhas consultas, eu atendi uma pessoa que estava com ansiedade e hoje veio a consulta de retorno dessa pessoa. E aí eu falei para ela, olha, vamos voltar a fazer uma atividade física, se alimentar melhor, porque essa medicação que eu tô te passando, ela vai ser potencializada. O remédio sozinho para ansiedade, depressão, ele não resolve. O remédio é apenas uma ajuda. Nós temos que fazer outras coisas para melhorar. Expliquei Com certeza. o quanto que a alimentação saudável, atividade física, um sono regular iria potencializar a medicação. Ele voltou hoje com menos 5 quilos. Ele mudou a alimentação, passou a fazer atividade física. A ansiedade dele controlou muito. Então, assim, ele tá com uma outra vida agora. Não, e acaba que a pessoa só tem mudança positiva, só tem benefício, não tem nada de malefício, nada, nada. Sim. Então a gente tem que propagar muito isso mesmo, da importância, né, de ter uma boa alimentação e quebrar isso mesmo, que dieta não é regime, dieta é um novo estilo alimentar que é muito melhor do que a pessoa está hoje. Se Sim. melhora tudo, é porque é uma coisa extremamente positiva, né? Sim, com certeza. Ô, Laura, você acha que tem alguns alimentos que pioram a nossa ansiedade? Uhum, sim, alguns alimentos podem piorar, principalmente, né, alimentos mais estimulantes em pessoas mais sensíveis. Então, eu tenho pacientes hoje em dia, e eu sou essa pessoa que eu sou um pouquinho sensível à cafeína, por exemplo. Então, assim, é 2 cafezinhos no dia no máximo. Por quê? Se eu fico, né, hiperestimulando, eu já sou uma pessoa mais agitada. Se eu hiperestimulo mais, vai piorar a minha ansiedade. Então, a questão pode ser o café, pode ser energético. Hoje em dia a gente está muito na nutrição esportiva. Então, todo mundo fica tomando pré-treino, que pode ser também que prejudique a questão da ansiedade da pessoa. A gente tem estudo também mostrando que alimentos ricos em açúcar, em gordura saturada, pode piorar também por conta da questão de inflamação, né? Então, assim, não tem um alimento isolado que você fala assim, é isso aqui que piora a sua ansiedade. Mas é um conjunto, né, ao longo do dia. Mas esses estimulantes acabam agindo de forma isolada, assim, dependendo da situação. Muito interessante, porque às vezes a pessoa está lá fazendo uma atividade física, está consumindo ali a cafeína para ajudar, e na verdade ela está aumentando o nível de ansiedade. Sim, Então, exato. assim, proibido usar, mas se você já está sofrendo, você já percebe que você está com muito pensamento acelerado, que no seu dia a dia está difícil de concentrar, então de repente não é uma boa ideia fazer uso desse tipo de suplemento de energia. Sim, teve uma época que eu estava mais ansiosa, por exemplo, e aí eu tomava cafeína para ir treinar. Principalmente, gente, essas cafeínas que a gente já compra pronta. Por quê? Dependendo, né, da dosagem da cafeína, que vai de acordo com o nosso peso, ela pode ser que só tenha o efeito ergogênico mesmo, e não tenha o efeito da batedeira, da ansiedade, do aceleramento e tudo mais. Mas principalmente essas prontas que a gente já compra, né, esses suplementos pré-treino, geralmente vem uma dosagem de 400 miligramas e é muito alto, dependendo do peso da pessoa. Então, acaba que ela fica muito mais ansiosa e ela não sabe por que está acontecendo aquilo e confunde o efeito, né, que a cafeína traz com o efeito da ansiedade dela, que é esse agitamento, né, essa angústia que pode causar, então acaba que vai prejudicar. Com certeza. E, Jéssica, tem outros alimentos que você considera que são grandes vilões, assim, que realmente piora muito a mente, né? Eu, como médica, atuando aí um bom tempo, e você como nutricionista, a gente vê que a alimentação manda no organismo. Então, você, enquanto nutricionista, que alimentos que você vê que realmente assim não faz bem, que para tentar evitar hoje, Que não cuidado faz bem para a ansiedade, você fala? para a nossa mente e também para o nosso corpo, né? Os grandes que você considera. Ó, eu hoje em dia eu tenho uma visão muito integrativa, então eu não enxergo o alimento como um todo. Eu não sou essa pessoa que vai fazer um terrorismo alimentar em cima de algum alimento, sabe? Então eu sempre olho o contexto todo. Mas, por exemplo, Laura, eu não prescrevo refrigerante, eu não gosto de refrigerante, faz muito mal para a saúde, principalmente a Coca-Cola, né? Porque tem muito corante, adoçante, açúcar e acaba que assim,
Isso tudo pode provocar uma desbiose intestinal que, em contrapartida, vai aumentar a ansiedade da pessoa, então não vai ter a produção de serotonina. Da mesma forma, alimentos muito ricos em gordura saturada, principalmente fritura. Então, eu evito ao máximo, né? A gente tem uma quantidade que a gente pode sim estar consumindo, mas, por exemplo, bacon não é uma coisa que está na minha prescrição, porque praticamente é só uma fonte de gordura, né? Fritura também, eu falo, olha, eu sempre oriento você a grelhar, a fazer assado, ou então cozido. E açúcar não estão nas minhas prescrições, mas tem exceções, né? Das pessoas que a gente precisa de adaptar ali para a pessoa, mas não tem aquele alimento que você fala, isso aqui é um veneno. Óbvio, por exemplo, aquele salgadinho de pacote, né? Os Cheetos, por exemplo. Não gosto. Biscoito recheado, não gosto. Mas não vai ser um alimento que a pessoa, como que vai inflamar ela, que é o veneno dela, entende? É o que ela faz na maior parte do tempo. Então, se essa pessoa, ela é super saudável e às vezes no final de semana toma um refrigerante, não vai inflamar ela. Mas se a alimentação já é toda ruim, aí sim pode ser que piore, mas assim, não tem aquele alimento que você fala, isso aqui é o veneno para sua saúde, sabe? Sim. A Isabel perguntou aqui qual que é o melhor açúcar para substituir o açúcar branco. Então, nenhum, na verdade, é tudo açúcar, né? Para substituição do açúcar, o que eu mais gosto é do adoçante stevia, que é um adoçante mais natural. Então, o açúcar, igual tem o açúcar mascavo, tem o açúcar demerara, mas no final são todos açúcares, da mesma forma. Então, assim, não faz muita diferença. Ah, Laura, mas o açúcar demerara, o açúcar mascavo, tem mais nutriente. Tem, mas a gente vai depender de um açúcar para a gente conseguir nutriente, a gente precisa de uma quantidade muito grande, né? Então, açúcar não tem o melhor açúcar, todos são açúcares. O que eu mais gosto, assim, para substituição, quando a gente pensa em adoçar, eu gosto do adoçante stevia, que é um pouquinho mais natural. Sim. A Raquel até perguntou aí, o adoçante dietético inflama. Para mim é até novidade o adoçante dietético. Então, na verdade, o adoçante dietético é o adoçante de dieta, né, que ela tá falando. Ah, Geralmente pode ser o aspartame, pode ser sucralose, depende. É o seguinte, o que acontece? O excesso de adoçante não é benéfico para o nosso intestino. Então, pode ser que cause um processo de desbiose intestinal, que é o desequilíbrio de bactérias boas e ruins do nosso organismo, né, no nosso intestino. E qual que é o problema disso? Se essa desbiose questão de crônica, né? Não é uma coisa assim, ah, meu Deus, dei uma diarreia e estou com desbiose. Não, mas se crônico, o que acontece? Pode ser que aumente a inflamação, sim, do seu corpo. Mas não vai ser o adoçante que você usa de forma pontual. É aquele adoçante em excesso que talvez você utilize todos os dias. Então, acaba que não é aquele pontual de vez em quando, mas aquele que você utiliza em excesso todos os dias. E depende da pessoa. Se a pessoa tem um estilo de vida bacana, se ela se alimenta bem, tem paciente que talvez use adoçante todos os dias e não tenha desbiose. Mas tem bem pacientes que utilizam talvez uma vez na semana e desenvolvam. Então, tudo é uma questão de individualidade. Mas questão de adoçante também, quanto menos você puder utilizar, melhor vai ser para a sua saúde. perfeito. E é tudo uma questão de mudança de hábito, né? Eu, Tudo. eu e meu esposo, nós tomávamos muito café com açúcar. E aí nós começamos a retirar o açúcar devagarinho. A gente não chegou um dia e fez o café sem açúcar. A gente foi reduzindo aos pouquinhos o açúcar, até que chegou um dia, um momento que a gente não fez mais café com açúcar em casa. É E hoje, hábito. e hoje assim, a gente parou de fazer café em casa, né? A gente preferiu não ficar consumindo tanto por causa dessa agitação aí, mas nos lugares que nós vamos, que a gente bebe ali o café, é sempre sem açúcar. E virou um hábito. Hoje não faz. Exatamente. Eu sempre fui acostumada também a tomar café com açúcar. A partir do momento que eu comecei a tomar o sem açúcar, eu não suporto o com açúcar, né? E uma dica também para quem não consegue, né, deixar o açúcar do café, porque ela fala que é ruim e tudo mais, eu gosto muito de usar o whey, fica tipo um cappuccino, sabe? Então eu gosto muito de adoçar o café com whey, com canela, fica muito gostoso, assim. E é melhor do que o adoçante. Sim, são opções bem interessantes, né? Bem melhor, bem melhor. Sim. No dia a dia, Laura, a gente vê na emergência muitas pessoas com diabetes descontrolada, pressão totalmente descontrolada. Você acha que tendo essa alimentação regular, alimentação saudável,
Você vê na sua prática a melhora desses exames laboratoriais, a melhora desse quadro de saúde? Com certeza, com certeza. Muitos pacientes saindo do pré-diabetes, muitos pacientes deixando de ter esteatose hepática, né, que é a gordura no fígado, com toda a certeza do mundo, até mesmo questão de exames laboratoriais e sinais clínicos, né, queda de cabelo, acne, tudo, a alimentação melhora demais, tudo tem as estratégias certas, né? E os exames, eles mostram, na verdade, o que tá, né, na parte interna do nosso corpo. Então, eles são um sinal que alguma coisa não está certa. E a alimentação, assim, é peça-chave para a gente ter o controle, né, dos exames. E vai ter gente que fala, mas fulano comia de tudo e sempre teve exames bons. Mas também tem o fulano que comia tudo errado e tá com os exames horríveis, né, que já morreu por conta disso. Então, assim, sempre é o caminho da prevenção, gente. Não dá pra gente confiar em comer totalmente errado achando que nunca vai ter nada. Sim. E é interessante, Laura, você falar isso, porque eu atuo dentro do hospital, eu cuido de pessoas internadas e eu vejo o quanto pessoas em estado grave ali poderiam não necessariamente estar naquela situação, feito uma atividade física, tivesse cuidado da alimentação, controlado ali a diabetes. Então é triste a gente examinar, atender uma pessoa relativamente jovem, com um infarto, com uma doença que poderia ter sido evitada se Exato. tivesse usado um dia, feito todas essas mudanças que a gente propõe ali no momento do diagnóstico. Não, com certeza, principalmente doenças coronarianas, né? Tem muita relação com alimentação, diabetes principalmente, então assim, tem que cuidar, exatamente. Depois que tá lá, que percebe por que que eu não fui cuidar da minha saúde, né? A Isabel perguntou, além de fibras, ela falou que está usando ferro, que está deixando o intestino lento, e além de fibras, o que que pode fazer para melhorar esse quadro do intestino preso? Então, Isabel, provavelmente o ferro que você está utilizando deve ser o sulfato ferroso, né? O sulfato ferroso, ele prende mesmo o intestino. O que eu mais gosto de prescrever, né, que não tem esse colateral, é o ferro bisglicinato quelado. Ele não tem essa função de prender o intestino. Mas aumentar bastante o seu consumo de água. Então pode fazer aí a continha, mais ou menos 0,45 versus o seu peso, que é a quantidade de água que você precisa de beber. Então, se você pesa 60 quilos, você vai colocar 0,45 vezes 60 para você ver a quantidade que você tem que beber de água. Fibras também, então muitas pessoas acham que fibras é só colocar um pouquinho de psyllium, um pouquinho de aveia, mas legume, verdura, fruta pode caprichar, então pode caprichar muito em salada na hora do almoço, legume também, comer mais de 100, 150 gramas, porque a gente tem uma boa quantidade de fibra. Frutas também, amo a questão da ameixa, que é uma fruta com muita fibra, o kiwi, o mamão, a semente do mamão também, para quem não se incomoda, eu, por exemplo, como semente do mamão todo dia, não precisa de mastigar, mas ela ajuda muito na questão intestinal. As fibras também, como o psyllium, ajuda muito, chia, linhaça, gosto muito também de estar fazendo um suco verde também, que a gente consegue uma grande quantidade, né, de fibra. E assim, você consegue melhorar demais o seu intestino. E é claro, né? Reduzindo o consumo de adoçante, de industrializados, tudo também ajuda muito. Sim. Quando as pessoas assim falam que às vezes comem e na mesma hora está com fome de novo e que aí fica comendo várias vezes. Você tem alguma orientação do que nós podemos comer pela manhã ou ao longo do dia para dar essa saciedade? Para não ter que ficar toda hora na cadeira beliscando, não ter que ficar ali. Porque assim, existem nutricionistas que orientam comer de 3 em 3 horas. E aí existem várias correntes aí, horário que tem que comer, quanto que tem. O que você pensa disso? São duas perguntas, né? Existe mesmo esse horário de 3 horas e o que você orienta para sustentar mais? Não, exatamente. Isso é um mito, assim, que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Não necessariamente, mas eu também não gosto que ultrapasse, sei lá, 4, 5 horas.
Então seria ali uma média mesmo de 3, de 4, por aí, mas não precisa ser cravado, de 3 em 3 horas, isso é um mito. Mas para a questão, né, de garantir saciedade, a gente tem que pensar o quê? Em fibra e em proteína. Então, a maioria das pessoas comem, por exemplo, um pão com manteiga de manhã. Então, eu sempre oriento, come um pão com ovo, porque a proteína que está ali vai te trazer mais saciedade. Da mesma forma, em vez de comer talvez uma fruta sozinha no lanche da manhã, coloca uma chia nela, coloca uma linhaça, uma dose de whey, um iogurte natural. Isso também vai te trazer mais saciedade. Na hora do almoço, a maior parte da população está acostumada a caprichar no carboidrato, né, que é no arroz, no feijão, colocar isso aqui de carne e uma folhinha de alface. Então, eu também oriento a pessoa a estar caprichando mais nos folhosos, nos legumes, que tem uma alta densidade nutricional, então ocupa ali um grande volume de comida pela uma baixa quantidade de calorias, e caprichar também na proteína, que é na carne, né? E a quantidade de carboidrato a gente vê qual a quantidade que a gente coloca para cada pessoa. Mas é quebrar mesmo esse hábito de só o carboidrato sozinho. Então, sempre associar as proteínas e as fibras, que ajudam muito nessa questão de saciedade. Perfeito. A Micaela perguntou se você tem alguma sugestão de alimentação para uma pessoa que tem a pressão muito baixa. Então, não é teria que ser uma dieta mais calculada para ela, né, de acordo com a necessidade dela. Mas geralmente você tem que, né, ver o que está acontecendo, que essa pressão sua está baixa. Né? Será que ela sempre foi assim? Isso te causa, talvez, uma hipoglicemia, alguma coisa assim? Então, assim, eu não te recomendo a ficar muitas horas sem comer, principalmente. E quando comer alimentos bons, alimentos saudáveis, de alta densidade nutricional, né? Mas teria que ser uma dieta mais calculada para ela mesma. Mas, assim, evitar ficar muitas horas sem se alimentar e, principalmente, consumir alimentos de uma boa qualidade, né? Alimentos mais saudáveis. Sim. Maurício perguntou aí se comer bebendo suco ou água atrapalha. Então, depende, né? Tinha aquele mito, né, de que beber água durante a refeição causava barriga e engordava, não podia beber nada. Então, gente, é o seguinte, se a gente for olhar no cenário ideal, no mundo ideal, o correto seria não beber água ou nenhum líquido durante as refeições. Por quê? Porque pode ser que prejudique a sua digestão. Pode ser, mas tem pessoas que não vai prejudicar, então não tem problema. No meu caso, se eu como bebendo algum líquido, principalmente refeições principais, né, de almoço e de jantar, eu não me sinto bem, minha barriga estufa. Então, na minha digestão, prejudica. Se na sua não prejudicar, você poderia sim tá consumindo um líquido. Mas se a gente for pensar no cenário ideal, o que é melhor? É melhor não consumir. Mas não quer dizer que faça mal. Sim, perfeito. Tem alguma recomendação de algum tipo de whey para grávidas? Não, depende, na verdade, né? Se você não tem nenhuma intolerância à lactose, por exemplo, pode ser whey concentrado mesmo. O que eu prefiro? Se for pensando em grávidas, mesma coisa, gente, voltando no cenário ideal, seria um whey que não fosse adoçado com sucralose, que fosse adoçado com adoçante stevia, que é um adoçante mais natural. E, se possível, o de sabor natural, que é basicamente ali o soro do leite, não tem corante, não tem nada. Então, é o whey mais naturalzinho que tem. Porém, o sabor não é tão gostoso assim. Mas seria o ideal. Se for algum whey com sabor, é o whey adoçado com stevia. E se não for, eu prefiro sempre o sabor natural, que ele é bem mais natural mesmo, né? Não tem corante, não tem aromatizante. Então, acaba que ele é muito melhor para sua saúde. Sim. A Raquel perguntou se comer fruta à noite sozinha engorda. Acho que depende da fruta, né? Então, na verdade, não é que depende da fruta. Depende, na verdade, do seu contexto. Não tem nenhum alimento sozinho, por exemplo, a banana, a manga, ou o arroz, ou o pão que engorda. O que vai te engordar? É o seguinte, vamos supor que, vamos colocar eu de exemplo. Eu, Laura, peso em torno de 60 quilos, mais ou menos. A minha quantidade de calorias que eu posso consumir no dia sem engordar daria em torno de 2.500. Então, se eu consumo menos que 2.500, eu não engordo. Eu posso comer o chocolate, eu posso comer o pão, eu posso comer o macarrão, que eu não vou engordar. Mas, se eu, Laura, ultrapassar essas 2.500,
eu vou engordar. Então não quer dizer que eu engordei porque eu comi a banana ou porque eu comi um chocolate. É porque eu estou comendo acima do que eu gasto durante o dia. A gente engorda quando a gente consome mais calorias do que gasta. Da mesma forma, a gente emagrece quando a gente consome menos. Então não tem aquele alimento que engorda. Tem alimento mais calórico e tem alimento menos calórico. Então é óbvio que é muito mais fácil eu atingir essas 2.500 calorias, ultrapassá-las, se eu consumo alimentos ricos em açúcar, se eu consumo alimentos ricos em gordura, mas não tem aquilo que é isso aqui engorda, isso aqui emagrece. Tem frutas que são mais calóricas. Essas frutas mais calóricas, a gente não é que deve, mas a gente pode consumir em menor quantidade. Então, por exemplo, só um exemplo aqui, o morango. O morango é uma fruta que a gente consegue consumir num grande volume. Então, 200 gramas de morango equivale a 55 gramas de banana, que é a banana desse tamanhozinho. Então, se essa pessoa consome, por exemplo, 3 bananas, ela vai estar consumindo uma quantidade calórica alta. Já se ela consome um morango, além dela ficar mais saciada, ela consome por uma caloria mais baixa. Mas não tem aquela fruta ou aquele alimento que engorda. Tudo vai depender do tanto que você está consumindo e gastando durante o seu dia. Entendi. Perfeito. Uma outra pergunta que eu achei bem pertinente foi o seguinte: ela perguntou, falou que come ovo e pão antes de ir para academia. Ela queria ir para academia logo, mas ela acaba esperando uma hora. Uhum. Tempo desse alimento, do que come no café da manhã antes de ir para academia, o que que você orienta? Então, depende do grau de tolerância da pessoa. Então, na verdade, nesse pré-treino que a gente come meia hora, uma hora antes, não é o nosso pré-treino oficial, se a gente for pensar ali no glicogênio muscular, que é como se fosse o nosso combustível do carro, que é o que de fato vai dar energia. O nosso estoque de glicogênio muscular, ele é enchido cerca de 6 a 4 horas antes do treino. Então, por exemplo, não é o que você come meia hora antes, é o que você come 4 a 6 horas antes. Então, dependendo da pessoa, tem gente que vai aguentar comer o pão com ovo e já ir para academia. Outras pessoas vão comer e vão ter uma má digestão. Então, nesse caso, o ideal é esperar uma horinha, né, para fazer uma digestão e ir. Mas se você conseguir, né, comer direto, não teria problema. Porque o seu glicogênio muscular ele vai ser preenchido horas antes, não na refeição anterior. Interessante. Às vezes a gente está lá malhando e tem aquela tonteira, né? A visão fica turva, que a gente chama de hipotensão postural. E aí sempre vem alguém perto e fala assim: comeu pouco, deveria ter comido mais antes de vir. Então, Exato. É, essa alimentação aí de 4, 5 horas antes, sim, que é muito importante do que só naquele momento, né? sim. É a mesma coisa de quem treina cedinho e que não consegue comer antes. Então, o ideal, igual no caso dela, ela falou assim que da Micaela, ela falou que ela vai de manhã. Nesse caso, Micaela, o mais interessante a se fazer é colocar carboidrato no seu jantar. Porque é como se o seu jantar fosse o seu pré-treino. Legal. Não, muito interessante. Ótima colocação. Ou então um carboidrato, assim, que seja de mais rápida absorção. Um suco de uva, às vezes uma banana, uma fruta, um biscoito de arroz com geleia, alguma coisa assim. Perfeito. Bom, já caminhando aqui para o final, Laura, o que que você acha assim que é mais importante hoje? Que mensagem você deixa para quem quer iniciar uma vida mais saudável, mas ainda pensa que não é capaz, pensa que é impossível, que Uhum. quando ela olha ali na rede social, ela vê um mundo maravilhoso que não está ao alcance dela. O que que você poderia deixar aí de Uhum. mensagem? Então, o primeiro passo é a gente parar de pegar dieta do fulano, dieta do ciclano, ir no nutricionista para elaborar junto com você o seu plano alimentar. Igual eu falo, no meu caso, além de eu elaborar junto, né, com o meu paciente, é uma combinação. Eu falo, olha, dá para comer isso, 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 dá isso aqui, Laura, isso aqui não. Eu falo sempre com ele o seguinte, não adianta para mim ficar lindo, maravilhoso e você não conseguir executar. Por quê? Porque não vai ter adesão. Vai fazer pior do que tá fazendo. Então, eu sempre monto junto com a pessoa e eu também trabalho com acompanhamento. Então, essa pessoa ela é acompanhada durante todo o processo, semana a semana. Então, dessa forma, ela traz a dor e a gente manda a solução. Por quê? Porque a pessoa ela tem que aprender com o processo. Se ela não aprende, ela pode até
ter o resultado dela, pode chegar no seu resultado, mas ela não vai conseguir sustentar. Então ela vai reganhar todo o peso de novo, ou então ela vai perder toda a massa muscular que ela alcançou. Por quê? Porque ela consegue, mas ela não consegue manter, porque ela entende que é um ciclo finalizado. Acabou, então eu posso voltar aos velhos hábitos. E não é assim. Então, gente, a mensagem que eu deixo para vocês é que dieta não é dieta, dieta é cuidado. Igual qualquer outra coisa, às vezes um creme que a gente passa, né? E que é uma coisa boa, é importante pra gente, pra nossa saúde, pra nossa autoestima principalmente. Tenho tantos pacientes, né, que estão saindo de depressão, de ansiedade. Por quê? Porque se olha com carinho, porque cuida deles, vê o valor. E eu falo que a autoestima, ela tem muito a ver com a confiança. Então essa pessoa também, em consequência disso, ela vai abrindo várias outras portas, né? Então, o primeiro passo é essa mudança do mindset. Não é da noite para o dia, mas é fazendo, fazendo, fazendo até se tornar bom naquilo. Então, a mensagem é: dieta não precisa de ser com alimentos ruins, não precisa ser restritiva, não precisa de ser com alimentos que você não goste. Vai ser tudo elaborado de acordo com a sua necessidade, com alimentos que você gosta de comer e que tem um prazer. Então, é como eu falei no início, é uma reprogramação de crenças. Você acha que é uma coisa ruim quando você começa a ver que é uma coisa boa, que você só tem benefícios, você não tem nada a perder, só a ganhar, você começa a criar esse hábito e querer manter esse hábito. Essa é a coisa mais importante que a gente tem. Então, você vê que a vida, depois que você começa a fazer, é 1000 vezes melhor do que a vida que você está vivendo. Totalmente no modo automático, acorda como qualquer coisa, não se cuida e depois fica ali insatisfeito, com a autoestima baixa, abalada e achando que é incapaz de conseguir fazer. Mas não é que você é incapaz, você só não está fazendo da forma certa. Sim. E muitas vezes tem também a questão da pessoa não achar que ela merece, né? Que ela não merece uma saúde melhor, um corpo mais bonito, uma mente mais saudável. Então, trabalho muito isso também no atendimento de você merece. E se tanta gente faz, se outras pessoas estão melhorando, você também consegue. Exato. Então, é acreditar que é capaz, procurar a ajuda certa, procurar os profissionais de saúde adequados, porque como você falou, não adianta pegar a dieta do vizinho, o remédio do vizinho, não. Você é único, você tem as suas particularidades, o tipo de medicação, o tipo de alimento, a quantidade de cada um é específica para você. Então, procurar um profissional de saúde, médico, nutricionista, psicólogo, para ajudar, é uma prova de amor consigo mesmo. Principalmente de ter clareza de onde quer chegar. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer coisa serve, qualquer coisa aceita. Então tem que ter clareza. Por quê? Porque é a clareza que vai manter você motivado, você disciplinado nos dias que você não tem foco. Exato. É a questão da onde que eu quero chegar, por que que eu quero isso, por que que pra mim é importante. Então é você ter o seu porquê muito claro, porque é através dele que você vai conseguir buscar além. Perfeito. Laura, eu gostaria de agradecer imensamente você pela sua disponibilidade, por estar aqui. Agregou muito conhecimento para todos nós, respondeu muitas perguntas. Nossa, eu estou saindo aqui cheia de conhecimento. Não, e passou muito rápido o tempo, né? Eu que agradeço, foi muito gratificante. É muito bom, né, compartilhar também experiências, né, ter essa troca com profissionais e com as pessoas mesmo, porque é muita falta de informação. Eu falo, a gente só vai conseguir mudar esse mundo como? Com informação, gente. Conhecimento liberta. Então, com o conhecimento certo, a gente consegue, né, ter mudanças de comportamento efetivas para nossa vida, né? A internet está aí tanto para influenciar pessoas pro lado positivo, tanto pro lado negativo. Então, né, faz muita falta ter esse tipo de conversa com as pessoas para que elas se conscientizem mesmo e entendam a importância, né? Sim, e eu e a Laura, gente, nós entregamos muito conteúdo aqui no Instagram, gratuito e de valor. Então, sigam a Laura Milagre, sigam meu perfil, doutora Giselda Ribeiro, falo de saúde mental, em psiquiatria. Então, nós estamos aqui fazendo a diferença no mundo porque a gente entende que nós temos que colocar a nossa profissão a serviço. Sim. Não foi a Laura para estar aqui, gente. É uma profissional que eu compartilho dos mesmos pensamentos e estamos muito felizes pela presença de vocês. Ao longo aí desses 40 minutos aqui, foram muitas pessoas queridas que apareceram, que participaram. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês.
Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada, Gi, pelo convite. Eu amei participar.